todas aquelas ilusões de consenso centrista foram desfeitas ali com muita velocidade e intensidade, e agora nós temos que nos preparar para essa nova fase pós-consenso da redemocratização. Não que a gente necessariamente vá viver um retrocesso institucional no campo do que a gente chamou de redemocratização, até porque muitas coisas que a gente está vendo foram desdobramentos diretos do que foram estabelecidos constitucionalmente lá nos anos 80, aquela cultura política de aproximação do centro, busca da moderação retórica, tudo isso foi para o ralo com a vitória do Bolsonaro e impõe novos desafios, um novo momento da etapa política que ninguém sabe para onde vai exatamente, onde é que isso vai dar. Só que nisso tudo, o país continua na jogada. Nossa condição subdesenvolvida e periférica não foi superada, não foi alterada nem um pouco. Muito pelo contrário, o que estamos vivendo aí é uma nova etapa. Mais uma etapa, né, de tentar, de potência de estrangeiros, forças estrangeiras que controlam o mundo, os centros capitalistas mundiais tentarem controlar o nosso território e a nossa população para sustentar o seu próprio crescimento, sua própria dinâmica de acumulação, já que não esqueçamos, apesar de não termos o dinheiro deles, os recursos pelos quais eles fazem o dinheiro deles, a riqueza deles, o poder deles estão em sua grande parte aqui, em termos de água, terras, minérios. O Brasil, junto com a África, sustenta a acumulação central, e sempre foi assim, desde que pegava-se o açúcar, o pau-brasil, o ouro, né? O ouro do Brasil sustentou a Revolução Industrial inglesa, da mesma forma que o urânio, o nióbio, o ouro, o petróleo brasileiro hoje, praticamente entregues aí ao estrangeiro, sustenta os países centrais hoje. Nesse aspecto, pouca coisa mudou, mas cabe a nós cuidarmos da nossa própria sobrevivência, já que ninguém mais cuidará. Se o povo brasileiro não cuidar da sua sobrevivência enquanto povo e nação, ninguém mais vai cuidar. Não adianta apelar para supostos progressistas estrangeiros, que eles são apenas um dos braços da dominação estrangeira no Brasil. É preciso, basicamente, né, num assunto que diz muito respeito a hoje, nessa questão de ambientalismo, conservacionismo ou destruição ambiental, tal como é colocado hoje, é preciso evitar a falsa polarização que está se colocando, que o próprio governo Bolsonaro, enquanto agente de entrega do país, faz questão de manter essa falsa polarização. Eu vou explicar por que ela é falsa, né? E qual é essa falsa polarização que está estabelecida no debate público-político brasileiro, né? É a falsa polarização entre, de um lado, o ambientalismo e o indigenismo de santuário, defendido por ONGs financiadas por estados e corporações imperialistas, estilo WWF, Conservation International e Greenpeace e essas outras, e essas ONGs que procuram estabelecer reservas imensas, reservas ambientais indígenas imensas, um território assim desmesurado, justamente em áreas repletas de recursos estratégicos, água, petróleo, diamantes, nióbio, etc. E isso é de um lado, né? Isso é de uma posição, digamos assim, o bloco de suposta oposição ao Bolsonaro, suposta, né? Vamos dizer por que não é. E de outro lado, o lado que supostamente se opõe, que esses grupos combatem, é a exploração selvagem e inconsequente da terra e das pessoas, principalmente no norte, no centro-oeste, por oligarcas locais e grandes empresas de mineração e extração de recursos. Qual é a posição do governo Bolsonaro? Entrega a Amazônia, entrega o Cerrado para essas oligarquias locais, grileiros, madeireiros, desmatadores, abre tudo para mineradoras estrangeiras, laissez-faire total. Ele vem aqui, pegam, é tudo free, mandam para os países dele, pagam os royalties que eles querem, se pagarem, né? E destrói tudo, depreda tudo, acaba tudo, e nós, brasileiros, é que ficamos com esse passivo ambiental e humanitário. Essa é a posição absurda, esdrúxula, do governo Bolsonaro e que deve ser combatida. Mas ela deve ser combatida não do jeito como os grandes órgãos de comunicação e como até boa parte da esquerda coloca, que é simplesmente manter
esse onguismo, essa política ongueira para a Amazônia. Vamos manter um Uruguai inteiro só para os índiozinhos lá, porque eles têm lá a nação deles, a cultura deles. Não, vamos manter um parque imenso, um parque, uma reserva florestal imensa ali, que supostamente ninguém pode tocar para evitar a depredação ambiental. Isso não ajuda nem um pouco a conservar o ambiente e, na verdade, essas duas posições elas se retroalimentam, né? Por quê? Porque ambas essas posições convergem para a desestatização e o não desenvolvimento de imensas parcelas do território, sobretudo no norte e centro-oeste, que concentram boa parte do território brasileiro. É um quinhão de território, assim como é muito difícil encontrar no mundo sob o controle de um mesmo país. E assim, tanto essa criação de santuários ambientais indigenistas, quanto a depredação absurda e deslocada do ambiente para uso, para enriquecer apenas meia dúzia de agentes privados, seja eles nacionais como fazendeiros locais, seja estrangeiros, como grandes corporações de mineração, de recursos florestais, etc. Essas duas posições elas convergem para manter e aumentar a miséria da população que vive na Amazônia e no Centro-Oeste, por tabela de todo o Brasil, já que o país deve ser integrado, os recursos deles são integrados. Essas posições aí, essa falsa dualidade que eu estou colocando, converge para o esvaziamento demográfico, o que é um absurdo, porque boa parte do território brasileiro, todo o território brasileiro é ecumênico. O que é um território ecumênico? É um território que pode ser habitado, é um território que é propício à vida humana. Se a gente pensar bem, no mundo, talvez só de país com grandes extensões, só Estados Unidos, Índia e China possuem territórios ecumênicos. Não, nem Índia e China, porque lá existem regiões de cordilheiras que não são propícias ao estabelecimento humano. Não são áreas que podem não são áreas que podem abrigar a vida humana de uma forma digna. Então, o Brasil é talvez um dos únicos países de grande extensão territorial do mundo que podem usar todo o seu território para dar uma condição digna para uma população que pode ser muito maior que a de hoje. Para o Brasil se desenvolver, para qualquer país se desenvolver, precisa de gente, né? E para essas áreas hoje não desenvolvidas, né? Todo o Brasil, na verdade, é não desenvolvido, mas a Amazônia, o Norte e o Centro-Oeste, principalmente, são os que são mais subdesenvolvidos ainda do que o Sudeste. Então, é preciso ser povoado, preciso ser ocupado. Para se desenvolver, é preciso ter mão de obra capacitada para isso. Então, precisamos, ao mesmo tempo, de gente e de capacitar essa gente através de políticas de desenvolvimento, políticas educacionais, aí todas essas coisas que vêm juntas, né? Essas duas posições que eu falei convergem para o contrabando e a privatização de riquezas nacionais, né? o que é evidente da parte de grilagem, de exploração por empresa estrangeira, não precisa falar. No caso do conservacionismo, porque muitas vezes coloca-se sob controle de ONGs estrangeiras parcelas imensas do território, como eu ainda vou dizer, todas essas reservas indígenas e ambientais gigantescas, elas não são estabelecidas ao acaso, elas são estabelecidas justamente em regiões com grandes recursos minerais, recursos estratégicos para o Brasil, ou então situadas em pontos estratégicos de integração nacional, justamente para evitar essa integração não só dentro do país, como também com os outros países sul-americanos, né? E, por fim, essas duas posições convergem para o separatismo e o fomento de identitarismos étnicos e regionalistas, né? o que também é evidência, só ver a atuação dessas ONGs aí decretando nações indígenas aí e destinando grandes parcelas do território para elas. Isso é um prato cheio para
o separatismo, para uma reivindicação separatista que depois possa vir a fragmentar o território. Já sabemos quem é que vai controlar esse território, não serão os índios coisa nenhuma, serão as grandes corporações que financiam as ONGs que estabelecem essas regiões, que vão explorar os minérios dessa região à vontade. E, por outro lado, das práticas predatórias, exploradoras, a gente vê aí oligarquias que muitas vezes querem se colocar acima do governo nacional para estabelecer suas próprias leis, as suas próprias regras. E aí temos o caso aí de Eldorado dos Carajás, que é uma dinâmica muito propícia, muito comum nessas regiões do país, e tudo isso também leva conduz potencialmente ao separatismo. E, por fim, a fragmentação territorial e a balcanização do país, que é o grande objetivo do Império para o Brasil. Todas as políticas do Império para o Brasil, desde que éramos colônia portuguesa, era balcanizar o Brasil e fragmentá-lo em republiquetas, tal como se conseguiu fazer no resto da América Latina. Dividir para dominar e manter essas regiões, esses países artificiais, sob controle de oligarquias totalmente ligadas aos centros imperialistas mundiais, né? Enfim, então a gente tem aí, de um lado, o ambientalismo e o indigenismo de santuário, que ao tornar, ao menos em tese, boa parte do território brasileiro intocável, e justamente onde é mais viável haver uma integração com os demais países da América do Sul, como no Norte e no Centro-Oeste. Então temos várias áreas de fronteira no Amazonas, no Acre, no Roraima, que são praticamente inutilizadas, são praticamente expropriadas do Brasil via estabelecimento de reservas. Isso cria vácuos de Estado e vácuos de nação em regiões que deveria ter, o que o Estado e a nação deveriam estar presentes ali para todas as finalidades, integrando, inclusive com outros países sul-americanos, para constituir um bloco econômico, um bloco geopolítico e geoestratégico fundamental no mundo, que é o latino-americano, né? Um outro problema que é a falta de integração nacional, a falta de uma estrutura física, de uma infraestrutura física e social que integre essas regiões ao resto do país e possa criar oportunidades de desenvolvimento e melhoria das condições sociais nesses lugares. E essa interligação com o resto do país é sistematicamente sabotada por essas grandes ONGs. Então a gente vê, por exemplo, dois grandes exemplos aí, que eram as hidrovias Araguaia-Tocantins e a Paraná-Paraguai, a Araguaia-Tocantins, que seria importantíssima para dar acesso à Amazônia, integrar o Centro-Sul com a Amazônia, e a Paraná-Paraguai, fundamental para integrar o país a partir do seu centro, podendo fazer uma integração muito bem feita com outros países da América do Sul. Essas hidrovias, um meio de transporte barato e eficiente, importantíssimo para a integração nacional, ainda mais num país abençoado em termos hidrológicos como o Brasil. Essas hidrovias foram sistematicamente sabotadas por ONGs ambientalistas desde a sua concepção, destacando-se aí a WWF. Já vou falar dessa aí em particular, que é uma grande, digamos assim, é uma campeã nacional da Inglaterra no sentido de sabotar o desenvolvimento, impedir o desenvolvimento de outros países, né? Então, como consequência do não desenvolvimento e da ausência de Estado de maiores contingentes populacionais no norte e no centro-oeste do Brasil, faltam oportunidades para quem lá vive e sobra miséria. E essa miséria, por sua vez, leva a mais degradação ambiental via poluição, desmatamento, etc., já que qualquer lugar do mundo, o que mais polui, o que mais degrada o meio ambiente não é o desenvolvimento, como geralmente é colocado, é a miséria, é a falta de estrutura. Isso gera poluição, isso gera desmatamento, isso gera, enfim, a ocupação irregular de uma região sem nenhuma consideração sanitária, ambiental, etc. E também esse contingente de miséria, que é fruto do não desenvolvimento da região, não desenvolvimento esse fomentado por essas ONGs, né? Isso faz com que a região torne-se campo livre para a ação de grupos criminosos, exploradores violentos, de um extrativismo de baixíssima complexidade, de baixíssima produtividade,
mas que só proliferam em razão do atraso desses lugares. Muitas vezes é uma das poucas formas que se tem de conseguir um dinheirinho nesses lugares. Tamanho é o atraso dessas regiões, já que não se pode fazer absolutamente para defender lá a ONS, lá não se pode construir uma estrada, não se pode gerar um emprego com salário digno, com direito trabalhista. O Estado e a nação brasileira não entram nessas regiões. Por que será? Hein? A gente pode muito bem se questionar isso. Com que interesse isso é feito, né? Lembrando que só o interesse próprio é que move o mundo. Causas idealistas são apenas pretexto para que alguns grupos façam valer seus interesses, né? Por exemplo, a gente vê aí o caso da WWF, por exemplo, os vínculos que essa ONG tem com a coroa e os establishments britânicos, né? Se a gente for pegar o Conselho de Embaixadores da WWF, tem lá altos generais, altos executivos de grandes corporações, altos clérigos da Igreja Anglicana. Pô, além de ter sido fundada pelo marido da Rainha Elizabeth, o Príncipe Philip, né? Que tipo de ambientalismo podemos esperar de gente diretamente ligada a grupos sabidamente imperialistas e colonizantes do resto do mundo? Qual o interesse que essa gente tem no bem-estar e no desenvolvimento do Brasil? Assim como também o financiamento de todos os governos da OTAN e fora os países também que não são da OTAN, mas que são do Atlântico Norte, a ONGs, que mostram muito bem o que as movem, que não é proteger o meio ambiente, mas nos manter subdesenvolvidos, nos impedindo de integrar nosso território e permitir que todo ele seja povoado em condições dignas. Aliás, uma observação também, né? O suposto interesse ambiental dessas ONGs aqui no Brasil geralmente se dirige a áreas com menor densidade populacional, não se dirige para regiões com maior concentração de pessoas. Não se sabe de uma atuação do Greenpeace, do WWF em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, né, no Triângulo Mineiro, né, no norte paranaense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é onde, de fato, as pessoas estão e que é onde precisa mais do ambientalismo, porque a função do ambientalismo não é criar santuários, a função do ambientalismo é criar uma integração harmoniosa entre homem e meio ambiente, permitindo o desenvolvimento humano e, a partir desse desenvolvimento, permitindo que as cidades possam ter áreas livres, ruas arborizadas, a manutenção da higiene, da limpeza dos canais, dos fluxos d'água dali, do abastecimento de água da região. É para isso que serve o ambientalismo. E, no entanto, essas ONGs não estabelecem sua ação onde há mais necessidade delas, que é onde as pessoas estão. O ambientalismo tem que servir as pessoas. E o que é preciso fazer, né? O que é preciso é o Estado, de fato, nacionalizar todo o território, integrando, desenvolvendo e povoando através de grandes obras de infraestrutura e projetos de interiorização da indústria que favoreçam a criação de renda e a expansão de valor e de serviços nessas áreas, de maneira, inclusive, a desconcentrar a produção industrial e o desenvolvimento que se concentraram muito no Centro-Sul, particularmente em São Paulo, e de uma maneira periférica, de uma maneira subdesenvolvida. É preciso desenvolver isso levando para todas as regiões do país. O Brasil tem muitos recursos, o Brasil tem muitas potencialidades. A Amazônia e o Cerrado não precisam ficar eternamente subdesenvolvidos e miseráveis. A indústria, a cadeia de tecnologia precisam chegar lá, e para chegar é preciso que o Estado tome a iniciativa de conduzir grandes obras de infraestrutura, de provimento de energia, de transportes intermodais, de interiorização da indústria. Aí, isso é o Estado que tem que promover, é o Estado que tem que tomar a iniciativa, criar corredores de desenvolvimento entre a Amazônia e o Centro-Oeste, não como os sojeiros, os fazendeiros de soja querem, que é tudo conduzido para o exterior, criar estradas e ferrovias, tudo para levar soja para o exterior, soja e minério. Não é isso, não. É fazer uma integração para dentro, articular a Amazônia, o Cerrado, para dentro do país, para os polos consumidores, para os polos populacionais do Brasil, de forma a eles mesmos criarem seus próprios polos
de economia e de demografia ali. É isso que é integrar para dentro. Ir para fora, infraestrutura para fora, isso é a ordem colonial que a gente vive até hoje. A gente precisa da infraestrutura voltada para dentro do país, usar os recursos territoriais, naturais da Amazônia, do norte, do centro-oeste, para dentro do Brasil, né? E assim, o Estado também, para isso, tem que decretar o monopólio sobre as riquezas existentes nessas regiões e aproveitando-as para o desenvolvimento nacional, assim como fez Vargas, né? Decretando o monopólio da água e dos minérios, usar para dentro usar para criar oportunidades de investimento, oportunidades de emprego e melhorar as condições sociais dentro do país. Um belo projeto nesse sentido, né? Para usar um exemplo histórico que a gente já teve, né? Um belo projeto nesse sentido tinha o general Albuquerque Lima, né? Que tinha sido diretor de vias de transporte do Exército, né? E quase foi presidente do Brasil em vez do Médici, né? Esse general defendia o desenvolvimento e a povoação do interior do país com reforma agrária e industrialização lideradas pelo Estado em modelo semelhante ao peruano, ao que o governo do general Velasco Alvarado fez no Peru. Era essa a estratégia que é muito interessante para hoje, né? Aí temos aí grandes exemplos aí de tentativa de integração e desenvolvimento dessas regiões. A Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi criada em 66, a Polo Noroeste, levando a reforma agrária para o norte, fez o projeto piloto em Rondônia, né? E as obras de infraestrutura da ditadura militar sob o lema integrar para não entregar, né? Um belíssimo lema que foi muito mal compreendido na época. A grande mídia, os setores progressistas taxaram logo, é obra faraônica, é desvio de dinheiro, mas o Brasil é um país faraônico, né? E por ser um país faraônico, ele precisa de obras faraônicas para que as possibilidades que ele oferece sejam aproveitadas, né? E o integrar para não entregar só foi possível pelo INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que foi criado por Vargas em 52, justamente para tirar os americanos. Os americanos estavam presos na Amazônia estudando os recursos, aí o Vargas foi lá e criou o próprio Instituto Nacional para o Brasil ter o conhecimento do que a Amazônia de fato comporta. Tudo isso foram grandes exemplos de grandes empreendimentos necessários e aos quais se opuseram as ONGs em nome das oligarquias ocidentais. Temos, por exemplo, a rodovia Cuiabá-Porto Velho, cujo financiamento chegou a ser cancelado pelo Banco Mundial por pressão de ONGs ambientalistas, né? Uma obra estruturante para a região que possibilitaria muito desenvolvimento, e o financiamento dela, que seria feito pelo Banco Mundial, obviamente foi cancelado. O Banco Mundial, sob o controle dos mesmos grupos das ONGs, foi lá e cancelou. Tipo, não nos interessa desenvolvimento no Brasil, não queremos que o território brasileiro seja integrado, queremos que ele seja entregue a nós. É isso que eles pensam, né? E, por exemplo, aí, concluindo aqui com uma proposta para os dias de hoje, né? Raposa Serra do Sol, que nesse ponto o general Heleno sempre esteve certo nesse aspecto. A demarcação indígena de Raposa Serra do Sol, ela é potencialmente separatista, ela cria uma identidade étnica ali potencialmente separatista, balcanizante, e justamente numa região que é riquíssima em grandes recursos minerais, ouro, nióbio, né? E vários outros que, inclusive, ainda não se conhece exatamente a dimensão disso. Então, ao invés de Raposa Serra do Sol ser mantida como santuário, como as ONGs querem, um santuário de fachada, né? Porque, sei lá, o que se faz ali dentro, né? Sob esse rótulo de proteção ambiental, ela não deve nem ser mantida como santuário e nem entregue a risicultores e mineradoras estrangeiras, como o Bolsonaro quer fazer. Isso é apenas uma dimensão do subdesenvolvimento que está intimamente ligada a esse não desenvolvimento que as ONGs fomentam na região, né? O que deveria acontecer ali o Estado deveria, sim, reservar aos índios uma parte, mas uma parte bem menor, onde não houvesse interesse de exploração de recursos essenciais ao país, né? Deveria nacionalizar a Vale, que jamais deveria ter sido privatizada, para ali, naquela região de Raposa Serra do Sol, explorar o urânio que tem ali e articular com a eletronuclear para montar um parque nuclear que abasteça de energia Roraima e o resto do norte.
assim como explorar o nióbio, usando, por exemplo, a Ceitec, uma estatal de semicondutoras criada pelo Lula, ao invés de botar a Ceitec em Porto Alegre, como ela foi criada, colocar em Roraima para aproveitar o nióbio que ali existe para expandir sua produção de alto valor agregado de chip e semicondutores em geral, gerando desenvolvimento, aumentando a renda, livrando aquela população indígena e não indígena da miséria em que vive. Mas isso só pode ser feito através do desenvolvimento, e não existe desenvolvimento sem a liderança do Estado, sem a ideia de nação e sem a nação se sobrepondo aos interesses privados e interesses estrangeiros. O que eu defendo, obviamente, não é exterminar índios, muito pelo contrário. O que está exterminando os índios é um ambientalismo de santuário lá que não está levando desenvolvimento. Não é negar o índio o direito de ser índio, mas é simplesmente porque o índio hoje ele é mais um miserável do que índio, né? Ele tem que ser cidadão brasileiro com direitos e deveres como qualquer outro cidadão, integrado aos frutos do desenvolvimento que se tem aqui. Eu não estou aqui defendendo a posição do Bolsonaro, dos grupos ligados ao Bolsonaro, de extermínio. Como eu disse, essa posição ela é, na prática, convergente com a do ambientalismo, porque ela é tanto causa quanto consequência, assim como esse ambientalismo ongueiro, do não desenvolvimento da região. O que é preciso é gerar desenvolvimento a partir do Estado para dar dignidade a todos, índios e não índios.